Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo lá em Chicago com a soja. Uma semana ruim para os preços, uma semana de queda forte aí. A soja perdeu quase $1 por bushel aí na semana. Só nos últimos 2 dias aí uma perda de 80 centavos de dólar, uma situação de pressão bastante significativa aí sobre a nossa soja. O que está acontecendo, o que o mercado está vendo, enfim, e como a soja vai se comportar daqui para frente. Perguntas para Vitor Martins, que já está aqui comigo, direto lá da Amils com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica aí do mercado. E eu já começo te perguntando dessa semana, Vitor. Soja apanhando bastante lá, até tentou recuperar, até tentou esboçar uma reação aí, mas a semana entrega negativa aí para os preços, é isso? Olá, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Realmente, Alexander, mais uma semana aí, diga-se aí, de esquecimento, né? Muito ruim para o complexo soja, complexo de commodities como um todo, sobretudo grãos, né, e oleaginosas. Você teve aí uma pletora de indicadores e de catalisadores, fundamentos baixistas, pode-se assim dizer, que vieram de tudo uma vez só, né, uma convergência rápida, levando aí os fundos a levarem aí as posições vendidas na soja nos maiores patamares dos últimos 5 anos, né, pressionando não somente a soja em Chicago, mas também com outros fundamentos que estão pressionando os prêmios e todo o flat price, né, toda a mercadologia da soja no Brasil. Hoje a gente tem a soja se aproximando de um suporte importante ali, que é os $12 por bushel. O primeiro vencimento março fechou ali nos 12,08. Vitor, qual é o risco disso? Alexander, nós temos hoje um mercado muito financiarizado, né? Hoje o mercado tem seguido, né, os fundos têm movimentado, né, a cadeia de commodities com base nos fundamentos, sobretudo em expectativas acerca da perspectiva de juros nos Estados Unidos, né? Nós tivemos uma mudança na recalibragem das expectativas do mercado financeiro acerca da trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos, né, e a maior ou menor aceleração na condição de corte de juros pelo FED, que é o Banco Central Americano. Então, tivemos algumas mudanças que podemos pontuar aqui. Tá? Do lado do Brasil, nós temos um clima que continua propício à recuperação da soja, sobretudo aquele soja replantado e de um ciclo mais longo, né, possui uma maturidade de um ciclo mais tardio e que, consequentemente, possui um potencial produtivo. Esse soja está se recuperando, sobretudo no Centro-Oeste. Os produtores já estão reportando expectativas de outrora 50 sacos por hectare nesse soja replantado, hoje já um incremento entre 10 a 15 sacos por hectare. Porém, como a gente sempre fala, o estrago foi feito, e isso a gente vai conversar mais adiante, né, todo esse cenário que ainda está por vir. Mas também pesa no mercado, Alexander, o fato do clima, dos modelos americanos e europeus estarem em boa convergências. A convergência dos modelos estão muito consistentes nas últimas 2 semanas, para a continuidade de boas chuvas e temperaturas amenas ao longo do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Não pode-se dizer o mesmo também aqui para o Sul, que está sofrendo, né? A gente pode comentar disso também. Tivemos já algumas revisões já de corte de produção aqui para o Paraná, destoando desse cenário que o mercado está precificando. Tá? Então, macro, né, pesando hoje nas cotações. Chicago, boas chuvas no Brasil e queda nos prêmios aqui no Brasil com o avanço da colheita, e a China, né, se preparando aí, né, com a iminência do feriado lunar, e retirando o pé aí do acelerador. E claro, né, isso reflete em baixos volumes de vendas semanais nos Estados Unidos, o que, né, aumenta aí a aversão a risco por parte dos fundos.
O que a gente está pontuando nesse momento, então, é a influência do macro, né, na precificação aí da soja. A alta do dólar contaminando os preços e, quando isso acontece, pressiona commodities em Chicago. Mas e aqui no Brasil, Vitor? Quais são os pontos de alerta e de atenção? Exatamente, Alexander. Como a gente comentou, né, sempre comentamos aí nos nossos encontros, né, o mercado ele está num setup, né, numa configuração, vamos assim dizer, de que quanto melhor, pior, no sentido de notícias econômicas nos Estados Unidos. Tivemos ontem o PIB americano vindo acima do esperado, né, mostrando que os Estados Unidos desafiou todas as expectativas negativas de recessão e que está crescendo e que, sobretudo, né, está no uso suave, como o Banco Central americano chama, né, de reduzir a inflação e aumento de juros sem causar uma recessão. Então, isso, de certa forma, é uma notícia que ela tende a trazer um cenário de alta para o dólar globalmente, tanto que o índice dólar atingiu aí máximas nos últimos, pode considerar desde do dia 12 de dezembro, certo? Derrubando bolsas também e, claro, mostrando que agora o mercado começa a recalibrar a expectativa de que o Banco Central americano ele venha cortar a taxa de juros em um quarto, né, esperado pelo mercado, somente na reunião de maio e não na reunião de março, como outrora esperado pelo mercado. Então, essa recalibragem nas expectativas de adiamento do ciclo de corte de juros pelo Banco Central americano, Alexander, é altíssima para o dólar. Em um momento que a alta do dólar ela é prejudicial para as commodities dolarizadas, entre elas soja, milho e todo o complexo agrícola na CBLT. Então, esse aumento do índice dólar vem no momento que os Estados Unidos está numa discrepância no sentido de não ter soja disponível, porém uma soja que está terrivelmente mais cara que a soja brasileira, custo China. Então, hoje, nos Estados Unidos, a soja americana ela é mais cara que a soja brasileira, base Santos, mais de $80 por tonelada. Porém, não considerando ali um embarque em fevereiro com março ou full março, né, março cheio. Porém, os Estados Unidos já fechou a janela, pode-se assim dizer. Agora, os Estados Unidos ele vai cumprir os embarques, é mais uma questão de performance e execução, e o mercado interno americano, né, ou seja, o esmagamento, o crush, é o que deve manter o ritmo de maior ou menor aperto no estoque final dos Estados Unidos. Olhando aqui para o Brasil, nós temos no mercado basicamente em função do quê? Da colheita de soja aqui no Brasil. E como a gente mencionou, nessas expectativas de recuperação de produtividade nesse ciclo dessa soja plantada, né, com um ciclo tardio e também replantada em algumas regiões. Ô Vitor, diante desse cenário, dá para dizer ou dá para afirmar que a tendência continua negativa para os preços? Podemos perder aí o suporte dos 12 lá em Chicago e podemos ver prêmios ainda mais pressionados por aqui? Alexander, sazonalmente, os fundos, a partir da primeira quinzena de fevereiro até março, eles aumentam sua posição comprada em torno de 5 a 10%. Isso pegando a média dos últimos 5 anos. Tá? Então, os fundos, eles sazonalmente vão construindo um cenário de recomprar posições vendidas. Hoje as posições estão vendidas nos maiores níveis dos últimos 5 anos, mas podem aumentar. Por quê? Você tem ainda toda esse arco narrativo macro pesando para os ativos de risco, né, com o dólar mais forte globalmente, e com o mercado, aqui no Brasil, a colheita precoce e acelerada pressionando, né, os prêmios FOB portas aqui no Brasil. Né? Como a gente conversou, hoje o flat price da soja só essa semana perdeu mais de 80 centavos por bushel. Então, o indicativo ali para embarque fevereiro sobre março e março com março caiu mais de 50 centavos por bushel somente essa semana. Eu estou falando só do prêmio.
Então, os prêmios aqui no Brasil estão caindo rapidamente, né, ao passo que a colheita vai se acentuando, muitos produtores estão ofertando para honrar com compromissos financeiros, né, ainda tem produtores que não têm capacidade de armazenagem, estão saindo com soja da safra velha, soja sport, disponível 23, para estar dando baixo em royalties ali de semente. Então, você tem todo um mercado de pontualidade de maior oferta no mercado interno, mas são ofertas pontuais, né, que, evidentemente, né, dado o cenário logístico hoje, aumenta a frete, cai prêmio. Então, maior oferta local, os prêmios caem. É refletido nos portos e aumenta a arbitragem da soja brasileira para a soja americana, levando, né, o mercado já começar a não apenas circular rumores, mas também os próprios originadores de as trades a fazerem conta no sentido de, será que já compensa eu cancelar soja originada nos Estados Unidos, com origem opcional, né, fazendo washout, revertendo para a soja aqui no Brasil? Uma diferença de mais de $80. Será que essa diferença de $80 ela paga, né, a multa financeira, ela paga toda a questão de execução enfim, de encargos logísticos? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mercado já começa também a precificar que essa queda acentuada nos prêmios da soja aqui no Brasil aumenta o spread, né, para a soja americana, permitindo arbitragens. E, ouso dizer, né, também pode considerar que esse cenário pode até mesmo permitir que os Estados Unidos comprem soja aqui do Brasil. Comprando soja aqui do Brasil, como aconteceu lá em maio do ano passado, né, o Brasil vendeu ali um volume ali superior a mais de 1,5 milhão de toneladas para os Estados Unidos, sobretudo para a costa leste americana, lá para Perdue, né, enfim, para ADM, que são granjeiros de suinocultores ao longo da costa leste americana, Carolina do Sul, Carolina do Norte. São compras pontuais para esmagamento nos Estados Unidos, mas isso também traz um peso para o mercado, de que, já temos um teto para Chicago, né? Então, nesse exato momento, temos um teto para Chicago. E Chicago tem que trabalhar para tornar a soja americana mais atrativa. Se não for via queda de prêmio, deve ser via queda de Chicago. Pois é, situação bastante complicada, portanto, aí para o produtor. O que dá para a gente dizer para o produtor nesse momento, principalmente o produtor brasileiro que está começando aí a entrega da soja dele, está evoluindo com a colheita dele, enfim, Vitor, continue vendendo, espera mais um pouco, faz alguma coisa, tem alguma forma de proteção para se fazer agora, enfim, dá para dizer alguma coisa para o produtor nesse momento? Exatamente, Alexander. Você tem hoje um cenário de que a mercadologia global da soja, eu sempre falo, né? Preço baixo se cura com preço baixo, preço alto se cura com preço alto. Então você tende hoje, Alexander, a observar que o mercado já coloca no preço muito da questão Brasil. Agora vai ser mais um mercado de prêmio aqui, diferencial portos e execução, tá? O mercado ainda deve adicionar prêmio de risco, sobretudo no cenário argentino, tá? A safra da Argentina ainda não está terminada, essa história ainda deve se desenvolver, sobretudo pelo fato de ter a janela crítica de formação de produtividade. O principal estágio reprodutivo da soja na Argentina é a segunda quinzena de fevereiro, tá? E as condições climáticas não estão boas, tá? As condições ruins de solo subiu de 6% para mais de 11%, ou seja, a bolsa de cereais ontem, em relatório, reduziu em 11 pontos percentuais as condições boas excelentes das lavouras na Argentina, tá? Isso também, claro, se o clima não melhorar daqui para frente, deve começar a construir e adicionar um prêmio de risco, sobretudo refletindo no farelo, tá? Então, é um ponto que ainda deve se observar esses riscos, sobretudo olhando para o sul. No Paraná, já se corta a expectativa também de produção, né? A Aderal reduziu ontem a estimativa de produção de safra de soja no Paraná. No oeste do estado, quedas aí passam de 10% a 15%, 20% no Paraná, tá? Então,
começa a se construir um cenário de que, opa, todo aquele arco narrativo de que o Sul, né, quando eu falo Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e a Argentina compensaria a quebra do Norte, Centro-Oeste, essa história ainda vai ser desenvolvida, tá? Ainda não está no final, não está consolidada isso. Do lado da oferta, sabe? Do lado da demanda, Alexander, é um ponto muito importante. Esse ano, nós temos um cenário de que, passada toda essa pressão de colheita, que é muito sazonal, e de pressão no mercado interno, e pressão nos bens locais, sazonalmente nós temos um cenário de que, claro, o perfil do produtor do centro-oeste do Brasil é um pouco diferente do norte, do sul. Desculpa. No sul, o produtor ele é muito, hoje, vinculado a grandes cooperativas, ele trabalha muito na modalidade de soja fixar e é um outro perfil comercial. No centro-oeste, sobretudo no Mato Grosso, é um outro perfil também. É um produtor que vai comercializar de uma forma cadenciada com base em fluxo de caixa, com base em compromissos financeiros e, claro, armazenagem, que não é um problema nessa atual temporada. Você ainda tem um déficit de armazenagem geral no Brasil, mas não vai ser como ocorreu na temporada passada. Então, hoje, o produtor pode observar observar não, né? O produtor pode obter melhores condições na mercadologia de sua soja através, evidentemente, de um fortalecimento dos bases no mercado interno, tá? Um fortalecimento da base local, dado que a oferta vai ser menor, o produtor tende a represar mais, dado que a lucratividade está negativa, né? Se você for considerar no sorriso, produtor ali de alta tecnologia, alta adubação, você já pode considerar uma margem, uma lucratividade da atividade agrícola, né, da sojicultura já negativa, com os atuais níveis aí do FED classificado, pode considerar aí já um prejuízo de mais de $100, $150 aí por hectare, tá? Então, o que tira, né, todo o ímpeto do produtor em estar vendendo soja. Vai ser um vendedor mais rápido de milho, é o que a gente já está observando, um mercado mais ofertado de milho, B3 caiu consideravelmente, os prêmios internos estão recuando também, está ficando mais ofertado no mercado de milho, talvez a redução da área de milho não seja tão grande e o produtor comece a focar mais no sentido de agora vou aproveitar para plantar milho, né, aproveitar essa janela precoce de colheita de soja, vou tentar maximizar meu plantio de milho no sentido de eficiência. Talvez a adubação permaneça mesmo, certamente vai, né, que já foi contado lá atrás, mas possivelmente não se reduz a área de milho. Então o produtor pode ser que, e acredito que ficará mais focado em detrimento da comercialização do milho e represe a soja. Em um cenário de que, do lado da demanda, Alexander, você tem hoje um cenário de maior demanda de processamento da soja no mercado interno para atender, sobretudo, o mandatório de biodiesel que começará agora em março. Então, hoje as margens das indústrias estão positivas em mais de $40 por tonelada. O preço no mercado interno deve sobrepor, né, o preço da paridade de exportação, ou seja, as fábricas, a conta esmagamento, precificar a soja acima da paridade de exportação, o que deve dar também boas oportunidades de comercialização por parte do produtor que tiver a capacidade de fazer uma estratégia de custo-carreira. Muito bom. Ô, Vitor, temos participações aqui no chat do YouTube. O Miguel Biegai, nosso amigo, inclusive, aqui do Notícias Agrícolas, está comentando aqui, boa tarde, o Vitor manda bem demais, elogiando aí a sua performance. Obrigado, Miguel, pela participação. Venha também você participar com a gente aqui, você também é muito bem-vindo. Miguel Biegai mandando recado para você então, Vitor. Obrigado, estimo mesmo, Miguel, um grande abraço. Ana, alguma coisa assim. Estamos em uma situação de vacas magras, pior que 2020 com relação ao valor da soja, justamente com o preço dos defensivos. Triste a situação. Será que até final de abril a situação pode melhorar, na sua opinião, Vitor? Passada a colheita, Alexander, sazonalmente temos, né, um fortalecimento dos bases locais, sobretudo ali pós março e abril.
Com esse ano, com essa maior demanda por parte do esmagamento no Brasil, né, hoje o USDA já considera mais de 55 milhões de toneladas de soja ser processado no Brasil ao longo dessa temporada, que começa em fevereiro. Você tem ali, né, o Brasil que tem mais aí de 54, 55 aí empresas operando mais de 110 plantas de esmagamento, que deve, claro, evidentemente, dado esse crescimento na capacidade estática nos últimos 10 anos, ali, mais de 20% de esmagamento, deve permitir com que o mercado interno ele absorva parte, né, desse excedente de soja que será menor dada a quebra, né, sobretudo no centro-oeste e no norte do Brasil. E, como, né, a gente mencionou, o mercado interno pode permitir melhores precificações da soja no interior, sobretudo pela conta do esmagamento, né, que será também uma função, uma derivada de segunda ordem da conta das fábricas de biodiesel, das usinas de biodiesel, que esse ano entrarão, né, em um novo marco regulatório, né, de 14% de obrigatoriedade na mistura, né, do diesel, do biodiesel, do óleo vegetal no biodiesel, ou seja, você vai ter uma maior demanda no consumo de óleos vegetais, que consequentemente vai cadenciar numa maior demanda de soja para processamento, que eu estimo na ordem ali de 1,5 a 2 milhões de toneladas a mais esse ano. Ou seja, o mercado local consumirá mais de 2 milhões de toneladas ali, do mercado interno ao longo dessa temporada, permitindo um fortalecimento da base local e, respondendo a Ana, né, você buscando melhorar, né, o retorno financeiro da sua atividade como um todo via os bases locais mais fortalecidos. Boa. Luiz Carlos Leite, a perda só vai ser vista na hora que as máquinas passarem e, segundo ele, vai ser grande. Essa questão da definição da safra aqui no Brasil, do tamanho da safra aqui no Brasil, ainda é um problema, Vitor, ou isso já está meio que precificado já? Alexander, ainda não, sobretudo olhando para o sul, onde você ainda tem pode considerar ali no Rio Grande do Sul, mais ainda de 50% das lavouras estarão, né, no seu principal período, né, de desenvolvimento vegetativo, esse período crítico, enchimento de grãos. Então, e no Paraná também, não menos importante, né, no oeste você já começa a ter uma colheita antecipada, dado esse ciclo de maturação ser mais curto, pela estiagem que tivemos em algumas regiões, muito manchado o cenário no Paraná, mas no sul como um todo você ainda tem pelo menos aí algumas semanas ainda para poder observar de uma forma, não diria material, mas de observar e oferir, né, a produtividade via peso, né, de grão de uma forma mais eficaz. Né? Somente com tavagens a gente sabe que não garante produtividade, e sim o peso médio do grão é o que define a produtividade final da soja, não contagem de vagens. Então, evidentemente, apesar de que no Mato Grosso tivemos aí uma melhora no clima recente, podendo melhorar o perfil das condições desse soja replantado mais tarde, vai ser o peso médio do grão que vai definir, né? O peso médio dos grãos vai ser o pós-colheita, que realmente vai trazer um número final e, claro, será o fiel da balança. Evidentemente, os primeiros talhões tendem a trazer uma produtividade melhor e deve cair ao longo, né, do progresso da colheita. E, passado essa pressão de entrada de safra, que é pontual e sazonal, temos a expectativa e perspectiva de um fortalecimento dos meios locais, que, diferentemente do ano passado, Alexander, não competem com o milho em termos de espaço logístico. Então, o que acontece essa temporada em relação ao ano passado? No ano passado, o produtor teve produtividades excepcionais de soja, pouco volume vendido a termo, muito volume a ser vendido no disponível, e o produtor não tinha espaço de armazenagem. Né? Você tinha veio uma grande safra de milho, carregando milho spot, e ainda soja da outra safra, né, da soja 22, e o produtor teve que vender num curto espaço de tempo, o que engargalou a logística. Só que teve um problema, a logística estava toda tomada com o line-up de milho. Esse mesmo período no ano passado, somando o line-up para fevereiro e março, o Brasil tinha mais de 7, 8 milhões de toneladas de milho comprometido.
você tinha teve um aumento, né, no período de embarque, que a gente chama, né, de atracamento, de estiva dos portos, a execução ficou toda tomada e subiu mais para 30 dias ali o tempo médio de espera para liberação ali de cotas para embarque, o que fez com que o produtor tivesse que vender sem ter capacidade sem ter liquidez no mercado, né? As tradings já estavam olhando para abril, maio, com toda a capacidade de spot disponível tomada. E, claro, isso fez com que o frete disparasse e o mercado extremamente ofertado, o aumento do frete foi descontado via prêmio no interior. E o produtor com muita soja, que está cumprindo, né, suas obrigações, teve que vender aqueles prêmios extremamente negativos e que manteve ao longo de toda a temporada, foi rolando, né, entre 160, 170, 180 centes por bushel negativo abaixo de Chicago, né, ao longo de quase todo o primeiro semestre. E continua assim, né, até agora a entrada dessa safra. Porém, esse ano é diferente. Esse ano você não tem um mercado de milho que está competindo com a exportação da soja. Você tem uma logística da soja que o line-up está crescendo, evidentemente, né, vai crescer. Porém, de milho não passa de 3 milhões e meio, continua em um line-up bem reduzido em detrimento da temporada passada, o que faz com que a logística ela seja muito mais cadenciada e com que o produtor ele consiga também ter maior cadência e espaçamento na comercialização, o que caracteriza em menor pressão logística, queda dos fretes, né? Os fretes não ficam tão comprimidos e tendem a não ser repassados imediatamente via prêmios ainda mais baixos no interior. Então tem esse outro detalhe também, uma questão logística aqui no Brasil que esse ano é diferente do ano passado. Esse ano o potencial da estratégia de fortalecimento do basis ele está muito mais condizente do que tínhamos de cenário na temporada de 22-23. Aliás, o Edevaldo Nogueira Fonseca faz a seguinte pergunta: o mercado não está tendendo aos preços antes da pandemia, Vitor? Exato. Né? Nós estamos buscando aí os menores níveis da soja desde, não antes da pandemia, mas pode considerar os vencimentos, hoje com o fechamento de hoje, se for considerar ali o vencimento magro, pode considerar ali os menores níveis desde 2000, pode considerar desde 2020, 2021 aproximadamente, em termos de flat price, sim, tá? Somando Blazes e Chicago, sim, menor nível dos últimos, pode considerar 5 anos, já passa na pandemia. Então, em termos de flat price, sim, né? Chicago bem, estou falando no preço já no interior ou no sobre-rodas, estivado, né? Hoje o preço, a paridade de exportação no sobre-rodas, no Porto de Paranaguá, um soja, por exemplo, para março, está 118, 117 reais, para maio não passa de 120 reais, preço no sobre-rodas, na retaguarda portuária. Então, sim, se for descontar o interior, toda a logística, você já tem preços aí que denota ali pré-pandemia, né? Então, que reflete também, claro, né, ao forte volume de venda por parte dos fundos que estão, né, na sua maior posição vendida dos últimos 5 anos. Muito bem. Tem mais perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado aqui, Vitor. Agradeço muito a sua participação, mas quero agradecer também aos internautas que participaram com a gente, interagiram, mandaram perguntas, enfim, fizeram seus questionamentos, tiraram suas dúvidas. Isso é muito legal, viu, pessoal? Continuem mandando perguntas, continuem participando nos nossos ao vivo aqui, principalmente aproveitando o conhecimento dos nossos convidados, hoje Vitor Martins aqui com a gente. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e volte sempre. Obrigado, Alexander. Um grande abraço a todos e até breve. Até a próxima. Tá aí Vitor Martins da Amils aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, traçando cenários, enfim, colocando um pouquinho à nossa disposição a experiência dele em mercado de grãos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela, vamos lá. A soja para março caiu quase 14 pontos, fechou a 12 dólares e 9 centes por bushel. O maio, 12,16, com queda de 14 pontos. O julho caiu 13,5 pontos,
a 12 dólares e 24 centes por bushel, o agosto 12 dólares e 12 centes por bushel, queda de 12 pontos e meio. Vamos ao milho. Milho para março, 4,46, queda de 5 pontos e meio, a mesma queda para maio, que fechou a 4,55. O julho fechou a 4 dólares e 63 centes por bushel, 5,75 de baixa. E o setembro, 4,68, queda de 5 pontos. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Para março, 6 dólares, queda de 12 pontos. Para maio, 6 dólares e 10, queda de 11 pontos mais 25. Para julho, 6 dólares e 16, queda de 11,25 também. Setembro, 6 dólares e 26, queda de também 11 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.